Som, QuestMed na área. Vamos começar aí o segundo episódio da temporada do QuestMed, né? Da nossa primeira temporada, que serão 10 episódios. Estamos aí no segundo. E vamos começar agradecendo aí, primeiramente, a visualização, a repercussão positiva que o nosso primeiro episódio teve. A gente teve aí mais de 2.000 visualizações no YouTube. Um dos nossos cortes pegou aí a marca de 1 milhão no TikTok e outro marca de mais de 100 mil visualizações. A gente está muito orgulhoso desse resultado. Mostra que o nosso conteúdo é muito legal. A troca de conhecimento aqui está sendo muito produtiva. Então a gente agradece e também avisa aí que em breve os nossos podcasts estarão, os nossos, né, os episódios, no caso, que é só um podcast, vai estar aí disponibilizado para vocês nas plataformas digitais, como o Spotify, o Apple Music, né, o iMusic do podcast, né, que eles têm a plataforma voltada só para podcast. Enfim, então vai ser bem legal, vocês vão poder aí não só ver, mas também poder só escutar, né, porque no YouTube acaba que tem que ver e escutar. É isso aí, gente. Tudo bem com vocês? Mais um episódio. Estamos começando, então, aí nosso segundo episódio. E hoje nós temos também convidados ilustríssimos, né, cara? Estamos muito felizes. Muito legal. É, igual você disse, muito feliz com a repercussão. Muito obrigado a todos vocês que participaram aí, se engajaram em divulgar, estão acreditando no projeto, né? Uhum. Não só os estudantes de medicina, mas todos os estudantes da área da saúde, todo mundo que está interessado, né, em aprender sobre esse conteúdo, que é muito interessante para nós. Então, muito feliz, e a gente espera que esse seja o segundo, depois o terceiro, o quarto, a gente venha só crescendo junto com vocês. E, cara, eu não sei se tem coincidência, mas o número 2, episódio número 2, 2 convidados, que você comentou aí, né, convidados. Estamos aqui com, pela primeira vez, não só um convidado, mas 2, Dr. Eduardo de Mello e doutora Raquel Oliveira. Tá aqui com a gente, 2 cirurgiões plásticos, um casal, então vai ser... Hoje nós estamos chiques, nós trouxemos um casal de cirurgiões plásticos para vocês. Não, hoje tá muito legal. Então, nosso episódio aí tá repleto de conhecimento, de aprendizado que eles podem passar pra gente aí. Mas antes de mostrar... Espera, antes de apresentar, né? Tem que fazer um suspense ainda. Não, tem que fazer um suspense. E fora isso, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores. De novo, a gente tá aqui com o Fino Sabor patrocinando na comida, né? Pra gente ir um pouco contra aquilo que a gente indica pros pacientes, que é não comer muito doce. Mas fora isso, tá muito legal. A gente come aqui um pouco, divide pra todo mundo, fica na quantidade certa. E também agradecer aqui a doutora Priscila Cafrune, que patrocina o nosso podcast, o primeiro episódio, o segundo episódio, a Movibras, que é uma empresa de móveis planejados em Uberlândia e Araguari, e a nossa clínica também, que é uma clínica de Uberlândia, que também patrocina o nosso podcast. Então, muito obrigado a todo mundo aí que tá, como eu falei, tá acreditando no projeto, e juntos nós só temos a crescer. E você que tá aí em casa, que você tá assistindo, achou legal o projeto, quer colocar o seu produto aqui com a gente, né, quer colocar para exposição aqui com a gente, traz pra cá, vamos conversar, vamos ser parceiro também. Exatamente, chama a gente na DM aí. Então, bora lá, sem delongas, se apresentem aí, doutora Raquel e doutor Eduardo. Primeiro, agradecer o convite. Ficamos muito honrados, né, desse convite, poder bater esse papo divertido e, ao mesmo tempo, com muito conteúdo aqui. Acho que vai ser bem legal, espero que todo mundo goste. Obrigado. Se Deus quiser, todo mundo vai Eu gostaria também de agradecer o convite, né, a oportunidade para esse bate-papo e poder esclarecer alguma coisa, contar a nossa história. Não, vai ser bem legal. E, assim, o pessoal geralmente, o pessoal de casa, né, eu percebi que eles gostam bastante, até quem não é da área, de saber mesmo como que foi, o que acontece, como é a área, até porque o nosso público também tem muita gente que tá ali naquele processo de pré-vestibulando, né, pra ver qual área vai decidir, e acaba que conversas como essa solucionam aí, esclarecem muitas coisas. Tem como vocês começarem contando pra gente como foi esse projeto? Cada um, pode ser individual. Como que foi até o vestibular? Como que vocês decidiram que era medicina mesmo? E quais foram as dificuldades e obstáculos? Primeiro as damas. Bom, eu acho que a partir do primeiro ano, assim, eu já tinha uma ideia de que queria medicina e sempre fui muito estudiosa, mesmo pensando já em fazer medicina mesmo. Terceiro ano, primeiro vestibular, passei na primeira etapa. Primeiro falando que eu sou de uma cidade chamada Itaúna, né, perto de Belo Horizonte. Você não é de Araguari, né? Não, eu sou de Araguari. Então, eu fiz vestibular para o UFMG, que é de BH, né? E foi o primeiro vestibular, passei na primeira etapa, segunda etapa, não deu. Aí fui para
pré-vestibular, também estudando muito. E no meio desse pré-vestibular eu comecei a repensar, né? Será que é medicina mesmo? Será que não estou indo no embalo? Meu pai é médico e tudo. E eu gostava muito de exatas. Gostava muito de exatas, de física, química, matemática. Eu falei assim, engenharia ia bem também. E aí eu fiz vestibular para engenharia de alimentos e passei na Unicamp. Eu falei assim, nossa, Unicamp é a melhor faculdade da América Latina de engenharia de alimentos. Eu falei assim, eu vou. Ficou atentada aí, né? E aí fui, acho que estava umas 2 semanas de faculdade, saiu o resultado da UFMG. E eu passei em medicina também. Olha só. Que Eu falei legal. assim, nossa, e agora? Aí o coração bateu forte. O que eu vou fazer? A vantagem é que eu tinha a opção de escolher se eu entrava no primeiro semestre ou no segundo. Aí eu Lá falei no assim, UFMG tem isso. Aí eu falei assim, não, vou entrar no sim. segundo É como se segurasse a vaga. E você Isso. escolhe se entra no segundo ou no primeiro. e vou fazer esse semestre de engenharia, vou ver o que é. E assim, gostei, mas eu olhava aquele quadro cheio de número e eu falava assim, falta alguma coisa, assim. Falta um contato, falta algo. E aí eu larguei a engenharia e fui para medicina. Na UFMG, na Não, Universidade ótimo. Federal de Minas foi onde eu Gerais. cursei. Nossa, que legal. E sua família gostou bastante, eu imagino, né? Eu acho que assim, tinha uma expectativa, porque meu pai é médico e fica meio querendo puxar, né? E também por estar mais perto, porque Belo Horizonte é mais perto da minha cidade, né? Então, Uhum. E assim, tem alguma dica alguma coisa que virou a chave em você naquele momento de estudo ali do colegial, que você sente que você poderia dar aí pros estudantes que o novo nome que o pessoal tá dando é medibulandos, né? As pessoas que fazem Medibulandos? vestibular. Essa aí nem eu tinha escutado ainda. Eu também. É medibulando, vestibular. É tipo, medicina virou algo sacrossanto, né? Que tem o plano Enem, plano vestibular, plano FUVEST e o plano MED. Tem alguma dica que você falou assim, não, isso aqui me ajudou demais pra ser aprovada ou não? eu acho que assim, uma coisa que me ajudou é... Eu cronometrava os minutos de estudo. Então, por exemplo, eram 8 horas de estudo, vamos supor. Parei para ir no banheiro. Pausava. Então, enquanto não completava aquelas 8 horas, vamos supor, eu não ia dormir. Então, é aquela disciplina mesmo. Disciplina, Diária. Você se comprometeu àquilo, né? Às 8 horas, então tinha que bater às 8 horas, né? Então, eu acho que essa disciplina, assim, foi o que mais me ajudou. Porque não tinha aquele negócio, não, hoje eu tô cansada, hoje eu vou estudar menos. Não, hoje... Não, é isso e é isso para chegar lá. Tô ligado. Sim. É aquele famoso método, né, gente? Horas de bunda na cadeira, Não porque tem senão não tem outro como. segredo, né? E tem que aprender, Infelizmente, porque durante a faculdade também Vai estudar o resto é da o vida. resto da né? vida, né? o resto da Não vida. para. E assim, agora o senhor, você... Senhor é não, sacanagem, cara. né, Eduardo? Senhor é sacanagem, né? Agora você, doutor Eduardo, fala aí pra gente O como meu, que eu foi. vou contar assim. Eu só não nasci aqui em Araguarina, eu nasci em Uberaba, mas eu vim pra cá com 6 meses. A família da minha mãe, muitas irmãs da minha mãe, minha avó morava em Uberaba. A gente até tem um apartamento lá, porque a minha irmã fez faculdade lá também. Então, eu estudei até a 8ª série, na época não tinha 9ª série, na minha época. E o 2º grau eu fiz em Uberaba, estudei lá no Zé Ferreira, que na época era uma referência na região aqui de colégio para quem queria fazer medicina e tudo. E aí, quando eu fiz o vestibular, eu passei em Petrópolis, lá na época chamava Gran Rio o vestibular. Aí você escolhe Teresópolis, Petrópolis. Passei lá em Petrópolis, passei em Uberaba, lá na Uniub. Isso foi ia ser a primeira turma da Uniub, foi em 2000 isso. E aí eu comecei a fazer na Uniub, porque a minha irmã já fazia faculdade de Direito na Uniub. E a gente tinha apartamento, lá estava tudo montado, a estrutura estava toda montada, além de ser perto daqui. Então, só que aí quando eu tinha 2 meses já, 1 mês e meio mais ou menos de faculdade, e eles me chamaram lá em Belo Horizonte, lá nas Ciências Médicas. E eu tenho um irmão da minha mãe, que é meu padrinho, que mora em Belo Horizonte. E a turma lá, a minha turma foi a turma número 50 da faculdade. E lá em Uberaba ia ser a primeira, né? Então, assim, acaba que a primeira turma sofre muito. Assim, eu fiquei com muito pesar, porque eu morava com a minha irmã, e a gente é muito ligado. Perto da minha casa, tinha toda a estrutura montada, meus primos moram em Uberaba. Mas aí eu falei, eu acho que é melhor eu ir pra lá mesmo. Aí fui e não me arrependo, porque me abriu muitas oportunidades por estar no capital, né? Então, mas assim, eu durante algum tempo, meu pai é dentista, minha mãe é médica. Então, até uns 10 anos mais ou menos, eu queria ser dentista.
Olha só. E depois que eu resolvi, aí na minha família tem muito médico, aí meus primos, outros, aí foi acabando me influenciando. Aí, Legal. de uns 10 anos pra frente, eu sempre quis fazer medicina. E eu e minha irmã, a gente sempre foi muito bom aluno. Graças a Deus, minha mãe nunca mandou a gente estudar. Então, a gente sempre teve disciplina para estudar. E aí, na faculdade, eu sempre tive, não me pergunte por quê, mas eu sempre tive, assim, alguma coisa que me falava que eu tinha que ser cirurgião plástico. Nunca gostei, assim, muito de desenhar, de ter alguma coisa assim, eu desenho muito bem, pode ser cirurgião e tudo, mas eu nunca tive isso. Mas, assim, eu sempre tinha alguma coisa que me falava que eu queria fazer cirurgia plástica. Eu sempre gostei de área cirúrgica. E na faculdade, a única matéria que me deixou, assim, meio balançado foi quando eu tive oftalmologia. Uhum. Então, eu gostei bastante, que eu tive, acho que foi no 5º ano da faculdade. Mas, assim, passou logo também. E desde acho que do 4º ou 5º período, eu sempre fazia estágio de sutura, fiz estágio de cirurgia, fora do currículo da faculdade, né? Extracurricular. Aí fiz estágio aí fui monitor do estágio de sutura, depois fiz estágio de cirurgia plástica, tudo como acadêmico. Então eu entrava muito em cirurgia, pedia para acompanhar, igual você me pediu, eu pedia para outros cirurgiões que eu conhecia, posso assistir uma cirurgia. Então, assim, sempre tive interesse nessa área. E depois eu acabei fazendo cirurgia geral e cirurgia plástica no hospital universitário lá das Ciências Médicas, que foi onde que eu conheci a Raquel. Ela também fazia residência lá. Tá. Isso aí já entra na pergunta que a gente queria saber. Como aconteceu? E isso aí eu fiz questão de perguntar só no podcast, porque, assim, pra quem não sabe, eu já tinha falado aqui antes, mas vou repetir porque o público não sabe. Ele até comentou, eu já pedi pra acompanhar eles lá numa cirurgia, foi muito legal. E, assim, eu conheço um pouco da história deles, mas mínimo, né? Então, eu queria saber isso também, como que aconteceu, como vocês conheceram. E, assim, uma coisa interessante que eu acho é o fato de vocês terem escolhido a mesma especialidade e também até que ponto você falou, assim, foi na especialidade que você conheceu ela? Porque eu formei 3 anos antes dela, foi 3, tá. né? Eu formei em dezembro de 2005 e você formou em 2008. 2008. Né? Em julho, né? Então... Tá. Aí, o que aconteceu? Quando a gente se conheceu lá, eu tinha terminado a cirurgia geral, eu fiz R1 e R2 de cirurgia geral, né? Agora tem até R3, né? Mas na minha época era R2. Uhum. Então, eu tinha passado eu já era R1 de plástico, eu tinha feito 2 de geral, aí eu fiz a prova de plástico, passei. Uhum. E aí ela entrou como R1 de cirurgia geral. Tá. Entendeu? Então quando Ele você tava entrou em saindo. plástica... Quando você eu entrei entrou em na geral. plástica, ela entrou na Saiu cirurgia da geral, geral. eu entrei, Então, eu era ele 2 entrou na anos, plástica. na Entendi. frente dela. Porque, Sim. assim, juntando aqui, então, as perguntas pra ficar bem claro pra vocês, como vocês se, tipo assim, de fato, como vocês se conheceram, o que levou vocês a escolherem a mesma especialidade e, assim, abrangendo também, como que vocês conseguiram dividir relacionamento com profissional e estudos? Assim, vamos ver, não sei se ficou grande, mas... Deixa eu só, fala. fazer um adendo, né? Ah. É porque aí ele já estava na plástica e eu entrei na geral. Então, no mesmo hospital. Então, eu estava na cirurgia geral, mas vira e mexe eu ia lá na sala dele, via ele fazendo cirurgias de plástica, né? Então, isso já foi me motivando um pouquinho para plástica. Porque acaba então, acho que que ele assim, ó, acabou me puxando Te um pouco, influenciou, né? Acabou te É. influenciando. Quando também. você tá lá na residência e você vê outras especialidades operando, né? Então, por exemplo, aí você vê lá cirurgia vascular, lá no hospital tinha cirurgião vascular que ficava operando, de vez em quando tinha cirurgia de cabeça e pescoço, tinha outras especialidades, tinha cirurgia plástica. E assim, como eu sempre quis fazer cirurgia plástica, quando eu era residente de cirurgia geral, eu sempre conversava com os residentes da plástica, pedia para assistir cirurgia, conversava com o chefe, que era o nosso chefe lá, o Dr. Cesário. E a Raquel também, eu acho que quando ela entrou na cirurgia geral, ela fazia a mesma coisa, né? Ela tinha interesse, então ela ia lá, e a gente acaba tendo contato, entendeu? E Sim. o Hospital São José não era um hospital mega, assim, grande, era um hospital menor. Então, a gente tinha uma relação, assim, com todos os residentes mundo das conhecia outras Mais especialidades. próximos, né, vocês? Então, a gente acompanhava um pouquinho da ortopedia ali, anestesia aqui. Então, acho que isso aí era legal. Não, isso é muito legal mesmo. Eu vejo que, tipo assim, o fato das vezes... Por exemplo, a gente faz medicina aqui, né, em Araguari, é uma cidade menor, mas isso tem algumas vantagens. Por exemplo, o fato da gente ter um contato abrangente com os alunos, porque tem faculdades que são enormes, né, então tem muitos alunos, então a gente tem... A gente consegue conhecer a cara de cada um, inclusive até enjoa às vezes da cara de cada um. E o legal também é que, por ser uma cidade menor,
a demanda para estágio, essas coisas, não é tão grande para os médicos. Então a gente acha muito fácil. E se você tiver, tipo assim, vamos dizer assim, entre aspas, cara de pau de ir lá e perguntar, você com certeza vai achar algum médico que vai te dar essa oportunidade. Então, às vezes, o ambiente ser um pouco menor e um pouco mais Facilita restrito isso. é melhor, facilita demais pro networking, pra você trocar ideia. É bem legal. E tem um negócio legal que até quando inaugurar um hospital daqui também, talvez vocês vão ter isso, que é uma coisa que para mim eu achei que foi bem interessante. Porque como eu fiz residência no hospital universitário da minha faculdade, a maioria dos meus preceptores da cirurgia geral foram meus professores na faculdade. Então eu já conhecia. A gente rodava quando estava no internato eu conhecia, ou seja, quando eu entrei, eu rodei com os residentes lá como aluno. E aí, por exemplo, quando eu entrei no R1 da cirurgia geral, o R1 e o R2, o que estava saindo e o que ainda ia ficar como R2, eu conhecia já, porque eu passei ali quando eu era acadêmico. E os preceptores deles eram professores da faculdade e foram meus professores. Então, assim, você já tinha muito mais contato, a pessoa me conhecia. E aí acaba que, por exemplo, quando eu fiz prova também, todo mundo já me conhecia. Então a pessoa sabe se você é um bom profissional, um bom médico, se é um bom residente, entendeu? Já te conhece, E né? agora Como profissional também, como acadêmico. Acho que isso é uma vantagem muito grande, tanto para você, né? Com enquanto certeza. residente, quanto para os professores ali. Tinha um pros preceptor na preceptores. minha equipe, que é uma pessoa que eu gostava muito. A Raquel, não sei se gostava muito dele, mas eu gostava muito, que era o Dr. Sirene. Ele foi meu professor desde o 4º ano da faculdade, ele foi meu professor de cirurgia ambulatorial. Então, assim, ele era todo metódico e acaba que, assim, muito da minha... Depois do meu jeito como profissional também, a gente se espelha nas pessoas que você Com gosta. certeza. Então, foi uma pessoa que me ajudou dele E isso, dele ter sido meu professor, eu achei que foi interessante, porque a gente tinha muito mais intimidade de falar as coisas, ele tinha mais liberdade de me falar as coisas e tudo mais, entendeu? Às vezes Que até legal. puxar a orelha. Não, é muito legal isso. Quando você tem essa intimidade com o professor, facilita demais. E assim, o que eu queria comentar aqui, que às vezes a gente tá comentando muito e às vezes o público não sabe, que é R1, R2, R3. Sim. A gente entra, né, no processo de residência, a gente faz a prova no final do curso, uma prova para ser admitido em uma residência médica. Residência é onde a gente vai especializar, decidir ali uma área pra gente seguir. E dentro desse processo de residência, a gente tem anos de residência, né? Então, vamos supor, se é 3 anos, o primeiro ano é R1, segundo ano R2, terceiro ano R3. Ou seja, o R3 ele tá 1 grau acima do R2 e o R2 1 grau acima do R1. E outra coisa que ele falou que eu acho legal também falar é que aqui em Minas, aqui pelo menos no Triângulo Mineiro, a gente não tem o costume de falar, tô no 4º ano da faculdade, tô no 3º ano. A gente tem o costume de contar por semestre. Geralmente período, né? Fala por período. Por período. O pessoal de São Paulo, capital de Minas, Rio de Janeiro, fala por ano. Porque, por exemplo, a USP, ela não tem vestibular semestral. Então, na minha também não tinha. Lá na UFMG anual. tem. Já tinha, eu também já falo por Falava semestre. período. Por semestre, né? A minha não era anual, eu não sei se eles mudaram, mas era anual, não tinha prova no meio do ano, Legal. Mas, Só entrava no início do ano. só no início. mas olha, eles não contaram pra gente até agora. Como se conheceram. Como que foi? É que o assunto é bom, vai no Não, pronto. conhecer eles contaram, assim, eu já entendi. O que eu não entendi de fato é assim, como que vocês... Não, ela contou, né, já que como que decidiu ali a mesma área, mas de fato, assim, quando vocês começaram, quando vocês já estavam namorando quando você decidiu criar a área dele, ou vocês estavam ali só se conhecendo? Como é que foi isso? Não, acho que você já queria fazer a cirurgia plástica, né? Eu já tinha uma ideia, né? Mas eu tinha dúvida ainda. Eu gostava muito de cirurgia do trauma. Eu gostava de outras cirurgias também. Não tinha uma certeza absoluta, assim, de plástica, não. Aí, acompanhando um pouquinho mais da plástica, eu acho que você vai pensando em qualidade de vida também. Porque cirurgia do trauma, cirurgia de uma vida de plantões. É verdade. E aí, você vai pensando, é o resto da vida, né? É a opção agora. Então, isso também me ajudou a escolher. E o fato de ser a mesma área, vocês, tipo, tiveram alguma objeção na hora de... Nossa, a gente vai fazer a mesma área, será que a gente não vai ser enjoativo trabalhar junto com a pessoa? Tinha colega nosso lá que, às vezes, preceptor, ficava falando, por que você não fala pra Raquel fazer anestesia? Porque daí ela anestesia, você opera. Mas, assim, poderia dar certo, mas, assim, é muito bom a gente ser da mesma área, porque ela me ajuda muito e eu ajudo. Então, assim, a gente tem dúvida às vezes na cirurgia, o que você acha que a gente faz? Então, assim, duas cabeças pensam melhores
do que uma, né? Então, isso é muito legal. Então, me ajuda muito. Eu também acho que ajuda muito. E nesse no ponto, caso dela. também um casal de médicos, eu acho que se ajudam muito, porque os dois têm uma rotina, né? Uma rotina que, assim, que às vezes uma pessoa que não é médica, ela pode não entender, pode vir a ter problemas, né, na relação. E os dois sendo médicos e da mesma especialidade, eu acho que diminui um pouco esse tipo de atrito, né? Eu acho que você não tá em daí- casa. Tem tudo a ver. Sim. Porque às vezes eu vejo, por exemplo, ele chegando tarde, o paciente ligando o tempo todo. Você entende, né? E eu fico pensando assim, se fosse uma pessoa que não fosse da área, Não, não e- ia entender isso. Não E entende. sabe? ainda mais Sim. que, por exemplo, 90% do meu público é mulher, né? Sim. Então eu examino mulher, vejo mulher sem a parte de cima, sem a parte de baixo, tem que examinar. E aí, se for uma pessoa que às vezes não entende isso, né? Aí complica. Com Começa... certeza. Às vezes Eu chego em pergunta, casa mas você tarde. não tem ciúme? Eu falei assim, gente, mas eu vejo o profissionalismo, né? É. Do mesmo jeito que eu examino o homem, ele... Tem que Não ser par, sei. Se exatamente. eu for ficar... Fico louca, fica doido. né? Então... Mas é muito bom, acho que nesse ponto é muito bom. Se Sim, entendem muito sim, bem, né? sim. Ajuda muito Isso isso, aí né? não tem nenhum problema com a gente. Então, é esse ponto que eu queria chegar. Então, acaba que a gente chega numa conclusão aqui que isso, às vezes, foi até uma vantagem pra vocês, né? Esse fato eu de acho que foi. ser a mesma coisa. E já embarga aqui para próximo eixo temático que a gente vai ter aqui, que é a questão do empreendedorismo. Vocês acabam sendo empreendedores juntos. Eles têm a clínica da 20, né, que é daqui de Araguari. Sim. É uma clínica onde eles trabalham e atuam juntos. Então, acaba que isso facilitou aí para vocês empreenderem, porque, querendo ou não, a medicina é uma área que também dá para empreender, é muito legal. Todas as áreas, eu acho que quando você consegue trazer esse lado do empreendedorismo, é muito massa. E foi natural para vocês decidiram, vocês enxergam isso com tamanha dimensão de tipo, mano, é uma gestão, é uma empresa, é uma realmente, empresa, né? né? A clínica da 20 ela é uma empresa, ou foi tipo assim, a gente tem que ter um lugar para trabalhar e achou. Ou vocês tiveram todo esse processo de pensar? Eu acho, assim, empreendedorismo, gestão, é uma coisa que falta demais na nossa faculdade. Pelo menos na minha, faltou, não teve zero, né? E aí você sai pro mercado de trabalho e aí você vê que faz falta. Porque a gente pensava, não, gestão é quem vai mexer com hospital e tudo, mas gestão de consultório, né, é importante. Como é que foi a nossa caminhada, assim? No início, quando eu vim para Araguari, a gente optou em trabalhar separado. Eu fui atender na Clínica Med-Laser, atendi na Santa Casa também, nos consultórios de lá, e ele lá na clínica, onde está atualmente, mas não chamava da A20. E depois a gente foi vendo que não tinha muito sentido. No início o objetivo era públicos diferentes, mas depois a gente viu que não tinha sentido. E aí a gente veio essa ideia de realmente juntar o nosso nome e colocar, não, trabalhamos junto mesmo, isso é a favor do paciente, né? E constituir a clínica da A20 com uma ideia mais de gestão mesmo também. Legal. Não só de, estou atendendo aqui. Eu acho que de tudo. De saber gestão de marketing, gestão de gastos, gestão de... né? Mas, assim, confesso que a gente ainda é muito menino ainda nessa questão. Porque, realmente, isso não foi dado para a gente em faculdade. A gente vai em sente falta. congresso e tem cada vez mais. Eles têm dado curso sobre gestão, empreendedorismo. E você vê aquele último curso que a gente fez, né? Teve um monte de palestra sobre gestão. O pessoal tem, Aí você fala assim, tem cada nossa. clínica e cada coisa lá que o pessoal pensa em cada coisa, assim, que... É muito legal. É É uma muito- área que me chama muita atenção. Inclusive, eu tava comentando com o Lucas esses dias que eu queria ter tempo de poder fazer uma outra faculdade de gestão hospitalar. Porque eu acho que é muito legal. A gente tem um eixo na minha faculdade, separados por eixos, e a gente tem um eixo de gestão. Ele não é tão como deveria ser, né? O ideal, mas já é um começo por uma área que não tinha nada de gestão. Porque na nossa época não tinha mas nada, a gente, né? nada, Isso aí a gente não nada. teve nada disso na faculdade. Então já é uma abertura, assim, né? Eu acho E agora Você vai Com pegar, certeza. você vai começar, quando você entrar no mercado de trabalho, você vai estar bem à frente Não, da e maioria das pessoas. é de fato isso, assim. O Luiz, a gente conversa muito sobre isso, e ele sempre falou pra mim que gosta muito de gestão. A gente tem até alguns projetos na faculdade também voltados para gestão. A gente pensa mais pra frente uma empresa júnior, voltada também para tem, né, na nossa consultoria, né? faculdade. Consultoria de gestão e tudo mais. Eu sou meio suspeito pra falar, porque eu sou formado em administração. administração, Sou formado em né? administração, que é uma paixão minha também muito grande. E o Luiz tem essa visão. Então, assim,
É muito importante, é muito importante. A minha irmã, ela é médica também, e ela, assim, sempre comenta que falta muito, porque a hora que você chega ali no seu próprio consultório, igual você falou, começam a vir, por exemplo, imposto de renda, que não sei o que e tal, tudo mais, e às vezes você não sabe nem o que está acontecendo. E você pode, de uma maneira muito simples, maneira mais tranquila, potencializar muito seus ganhos, passar assim de maneira mais tranquila a sua administração, com coisas simples, né? Igual você falou, alguns cursos que você faz, você já consegue mudar muita coisa na sua cabeça. Não, e são coisas simples, assim. Por exemplo, às vezes eu mesmo, por exemplo, eu não faço, a Raquel faz, mas eu não faço uma planilha para saber quanto que eu ganho. Pois é, sim. Aí, por exemplo, teoricamente tem que fazer, né? Quanto que eu ganho, aí quanto que eu tô gastando, aí por que tá gastando muito com isso esse mês? Aí tem que ver o que tá acontecendo. Você poder ter um controle otimizar, mesmo, né? Otimizar, exatamente. Saber quanto que entrou, quanto que tá saindo. Porque a gente vê muito no consultório, muitos gastos às vezes pequenos, assim. É uma papelaria, uma parte de papelaria, uma parte de ar-condicionado, sei lá o quê. No final da ação, se você não soma e vê quanto que você gastou tudo, às vezes você tá pagando para trabalhar, você não tá repassando isso, entendeu? Sim, então tem que ter essa visão de divisão de gastos, número de pacientes, quanto que eu tô gastando para atender esse paciente, entendeu? Coisas Exatamente. simples, E né? nesse ponto... Existe um gasto se você atender o paciente numa estrutura com certeza. boa. Doutora, tem como você chegar só um pouquinho o microfone? O microfone pode levantar, dá certo. Nesse ponto, Pode Eduardo e Raquel, assim, que dica que vocês dariam hoje para os médicos, assim, que buscam esse tipo de capacitação? Seria cursos mesmo, voltados? Eu acho que tem que ter uma visão, igual você falou, né? Procurar na escola, tem uma janela para isso, correr atrás, ou até cursos fora. Porque mesmo, né? a gente sente falta. Não, lá em São Paulo, nos cursos que você vai, congresso, tudo tá comentando sobre isso, gestão, tecnologia voltada para saúde, inovação. E assim, é uma coisa básica que às vezes pro próprio gasto pessoal, os médicos, eles têm o costume do quê? Geralmente, às vezes, quando não vem de família já que tem uma condição boa, eles costumam ganhar bem mais do que eles imaginariam. Então, eles não têm essa noção de como gerir aquela quantia de dinheiro e vai com a lógica reversa, que é tipo assim, gastos fixos, gastos supérfluos e guarda o que resta. E na verdade a lógica tem que ser gastos fixos, guardar e o supérfluo, o que restar. E essa lógica, quando você inverte esse pensamento, melhora muito, mas o difícil é você colocar isso em prática, né? E eu vejo que na área médica, eu tava estudando, a gente tá fazendo até um trabalho pelo HackMed, que é um grupo que eu tô fazendo de gestão e tal, lá de São Paulo. A gente foi estudar, o nosso problema que a gente escolheu para solucionar foi justamente esse. A gente foi pesquisar e dá até um tema de ser isso. Coincidentemente, números de médicos, é estatístico isso comprovado, que não tem noção de gestão, muito alto. Gestão financeira mesmo. E para título pessoal, não é nem gestão de hospital, de consultório. Não saber gerir o próprio dinheiro. Coincidentemente, tem muito médico endividado. E isso é bizarro, porque é uma profissão que, teoricamente, o pessoal vê que ganha bem, né? Tem uma remuneração boa. Mas justamente, às vezes, por ter uma remuneração boa, eles não conseguem administrar isso. E eu sempre falo, você é rico não pelo salário que você ganha, mas sim por o quanto você consegue investir e poupar. Claro. É verdade. E nesse ponto eu vejo que as clínicas de cirurgia plástica, inclusive a de vocês, elas estão um passo à frente, assim, nesse modelo. Eu vejo que elas estão hoje, assim, se modernizando, trazendo novas tecnologias, estruturas, assim, bem diferenciadas mesmo. E acho muito também pela questão estética, né? Para ser bem atrativo, chamativo. Sim. Mas eu vejo que vocês da área, assim, já saíram à frente disso. Vejo, assim, vocês veem também dessa forma? Eu acho que, assim, o paciente da plástica é um paciente diferente, né? Sim. Ele é um paciente que ele busca... vou no consultório, ele busca um pouco mais de conforto. Ele quer um pouco mais de... Como é que fala? De mimos. De mimos, sim, né? Não é a palavra certinha, mas seria isso. Diferente de um paciente que está buscando por causa de um problema de saúde, que está ali preocupado com, minha pressão tá alta, não estou nem pensando na cadeira que eu estou sentando, entendeu? É verdade. Então, acho que isso daí, paciente de dermatologia, né? De plástica, né? Eu acho que é um perfil diferente. O perfil do paciente, assim, né? Vai muito de acordo com isso. Então, já que a gente entrou nesse tema, né? Que é realmente o nosso foco aqui, que é falar sobre plástica, falar sobre as curiosidades que envolvem essa temática. Bom, a cirurgia plástica, ela é o recurso, a cirurgia descrita historicamente mais antiga que se tem nos registros de papiro que a gente tem aí, até anotei aqui,
Ebers, Hipócrates, vários, assim, o Hipócrates é o pai da medicina, né? Vários ícones históricos que retrataram aí um pouco da medicina, porque naquela época astrólogo, era médico, era engenheiro. Esses estudiosos antigos, eles relatam a cirurgia plástica desde muito tempo atrás. E principalmente porque com o surgimento, né, da medicina e que eles entenderam a medicina por algo, né? Quando eles entenderam, não, isso aqui é medicina, isso aqui é cuidar de alguém. A gente entende que tem machucado, tem fratura e partindo daí surge o cuidado. E cuidado gera estética. E de estética temos aí cuidados com nós mesmos, autoestima, psicológico. Então mostra-se que a estética ela é importante, sei lá, desde quando a gente vê Cleópatra aí no Egito Antigo. Então assim, é algo muito antigo, mas mesmo assim até hoje tem polêmica sobre isso. É uma área que às vezes sofre um tipo de certo, vamos dizer assim, preconceito por ser algo eletivo e não ser algo de extrema urgência. Mas o que muitas pessoas não sabem é que na cirurgia plástica a gente tem, por exemplo, também uma cirurgia plástica que ela é reparatória, né? Que ela também não é só para fins estéticos, e mesmo quando é para fins estéticos, a gente lida aí com pessoas que estão tendo problemas, às vezes, de distúrbios emocionais, psicológicos. Então eu queria falar para vocês explicarem um pouco pra gente essa diferença da cirurgia reparatória e a importância, talvez, da cirurgia plástica e o que ela é. Tirar aquele estigma que é só para estética, né? Então, a cirurgia plástica abrange uma gama enorme de procedimentos que a gente faz. Desde, assim, fio do cabelo, eu fico brincando, que a gente mexe desde o fio do cabelo até unha, engravado, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma área muito grande. Então, por exemplo, esse dia eu estava falando isso com um paciente por conta ele viu uns livros, assim, na coisa, e falou, nossa, a grossura do livro. Eu falei, não, mas não é aquele, é aquele lá. E eu mostrei, assim, que tinha um volume com 5 livros dessa grossura, assim. Aí eu falei assim, cara, o pessoal acha que cirurgia plástica é só silicone, não sei o quê, mas é muito grande. Por exemplo, tem muita gente que não sabe que essas síndromes congênitas, síndrome de Cruzon, tem um monte de nomes, de epônimos, de malformações, que crianças nascem com malformações, elas são todas a cirurgia plástica que lida com isso. Inclusive isso cai, quando a gente faz prova de título especialista em cirurgia plástica, cai tudo. Mesmo que você não mexa com isso, você tem que saber, né? Aí depois acaba que você vai selecionando no seu consultório. Mas assim, tem grandes centros no Brasil, que, por exemplo, tem o Hospital de Defesa da Face, lá em São Paulo, que eles mexem basicamente com isso. Lábio leporino, fissura palatal, criança com malformação, crâniofacial. Então, assim, a área é muito grande. E aí, além disso, ainda tem reconstruções assim, para câncer de mama, vários tipos de câncer. E aí você tem, assim, feridas complexas, paciente que você tira, às vezes, um retalho com músculo e com pele e você deixa um vasinho, você depois vasculariza esse vasinho e faz a anastomose dele, né, a ligadura dele em outro lugar, no pé. Então, assim, tem muita coisa complexa. Acaba que, assim, o dia a dia no nosso consultório é quase que 100% de coisas estéticas, mas, assim, é muito, 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 muito abrangente, entendeu? Acaba que, assim, a parte de reconstrução fica mais no serviço público, né? E a área estética que acaba sendo para as clínicas particulares, entendeu? E essa visão, assim, da estética, você sente que com o tempo, nessa nova geração de redes sociais, TikTok, tem mudado um pouco esse estigma, ou de antes ser algo banal, ou você sente que ainda não? Não, deixa eu reformular aqui. O que eu quero saber de fato é assim, quando um paciente chega para vocês, esse paciente, ele tá querendo fazer um silicone, por exemplo, muitas vezes por conta de uma pressão estética, mas às vezes essa pressão estética está interferindo tanto na autoestima dele, está interferindo em comportamentos alimentares. Vocês sentem que a cirurgia plástica ela acaba sendo algo aliado, ou em determinado momento vocês acabam até recusando, assim, não, eu acho que nesse caso não seria o ideal fazer cirurgia plástica, porque eu tô vendo que as motivações não estão sendo, assim, vão ser prejudiciais para o psicológico da pessoa. Já teve algum caso que vocês vivenciaram isso? O que a gente percebe é porque hoje eu acho que a pressão de um modelo estético é muito grande. Né? Então, hoje em dia você tem que ter um peito tamanho tal, uma barriga que tem que ser assim, mostrando o músculo assim, um bumbum empinado assim. E quando a pessoa está fora desse padrão, ela acha que ela tem que buscar a cirurgia plástica. Então, a motivação às vezes é muito externa.
né? Então, quando chega um paciente no meu consultório, eu gosto de ver qual que é a real motivação. Ah, não, eu olho no espelho e realmente eu acho que meu peito tá pequeno. Eu ponho a blusa, não fica bem, ponho biquíni, não fica bem, tô incomodada. Eu acho que é uma motivação que realmente vem de dentro, vem dela e tudo bem. Agora, não, quero pôr peito porque minha amiga pôs e aí ficou bonito. Não, mas você gosta? Não, eu gosto, mas eu acho que ficar... Aí talvez não seja uma motivação real. Ah, não, eu vou pôr porque eu vi meu marido olhando para que a menina tava com o peito maior. Já chegou ao ponto de vocês terem um caso que vocês falaram assim, não, acho que não vai dar para pegar, porque vocês estavam vendo que, assim, seria um caso clínico que realmente não seria o ideal, não estaria conforme... Porque, por exemplo, tem gente que olha lá a foto da Gisele Bündchen e quer sair igual ela. E a gente sabe que cada corpo tem suas peculiaridades. O caso lá, por exemplo, daquele Ken Humano, né, que ficava chegando e toda vez queria ficar igual aquela pessoa. Nossa, e virou uma loucura, né? Se existem, assim, já tiveram casos de pessoas assim... Eu acho que não nesse nível, né? Claro que não. Mas chega muita menina, assim, que você olha o peito e fala assim, tá lindo, pra que você quer mexer, né? A questão é assim, a cirurgia plástica, a gente fica brincando que a gente é o cirurgião, é o psicólogo com o bisturi na mão. Então, assim, só com a experiência que você começa a filtrar os pacientes que você vai querer operar e não operar. Porque, assim, quando você começa, você está querendo mostrar serviço e tudo. E muitas vezes, às vezes, a finalidade da pessoa que procura um cirurgião plástico não é nem, às vezes, exemplo. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, já aconteceu uma vez, o paciente foi lá. Assim, aparentemente, eu não peguei, assim, que ela queria. Na realidade, o que estava acontecendo? Ela não estava bem no casamento. Então, ela queria colocar uma prótese, porque ela achava que o marido dela ia gostar, e aquilo ia salvar o casamento dela, ou de alguma maneira ia melhorar. E aí, assim, a cirurgia ficou ótima, ficou excelente a cirurgia, só que ela não ficou satisfeita. Por quê? Porque o marido separou dela. Nossa. Então, assim, isso aí acaba sendo um problema sério pra gente, né? Porque aí a cirurgia não ficou legal. Aí, então, assim, tem várias situações que a pessoa busca na cirurgia plástica alguma solução para algum problema que às vezes nem é estético, nesse caso. E aí, quando ela não alcança o objetivo, a cirurgia é que não ficou boa, entendeu? Entendi. E assim, até você pegar isso exige tempo, né? Então, assim, hoje em dia a gente está mais maduro, você conversando com pacientes, você sente alguma coisa, ou às vezes até alguma amiga, fulana, é assim, tá acontecendo isso, aí você começa a contextualizar aquilo. Mas acontece muito isso. Acontece muito em cirurgia plástica isso. Muito mesmo. E vocês também fazem a instrução, por exemplo. Chega a pessoa, olha, eu quero um peitão de 600 ml, por exemplo. Você fala, não, mas no seu padrão de corpo, às vezes não funcionaria, né? E tem que fazer todo esse... Tem, o paciente... que tem que estar harmonizado, né? divide a responsabilidade com o paciente, né? Então a gente fala, suas medidas são assim, o ideal seria colocar esse tamanho. Aí o paciente às vezes fala, assim, eu acho que vai ficar muito grande, ou não, quero... menos, um pouquinho mais, aí você vai, não, então tá, vamos assim, então você tem que chegar num consenso com o paciente, não pode nem chegar lá e o paciente falar, eu quero assim, você fazer do jeito que ela quer, nem você falar, é assim, assim, assado, tem que ser assim, então... E vocês dois ficam em sala quando o paciente chega ou não? Na consulta? Na consulta. Não. Porque assim, uma coisa que eu também, já aproveitando aqui pra falar... Vocês falaram muito de uma coisa que eu já estava até planejando em perguntar, direito médico, né? É uma coisa que faz falta às vezes e a gente percebe... por exemplo, a minha mãe é dentista e eu percebo que ela reparou a importância do direito odontológico, de ter um contrato, de ser formalizado. Ainda mais agora que a odontologia cresceu essa parte de estética, minha mãe não segue muito isso, mas cresceu casos de processo e tudo mais por conta de insatisfação. Por exemplo, faceta que o pessoal coloca nos dentes. Depois arrepende, gosta. Então, começou até essa padronização lá na clínica da minha mãe de sempre ter, principalmente quando é algo estético, um termo que a pessoa está ciente. Porque... por a gente estar vivendo nessa época de padrão estético, foge às vezes da pessoa ela pensar que o corpo dela não está preparado para aquilo ou não vai ficar igual a foto. Até porque foto tem edição, tem um monte de coisa, né? Tem isso ainda. Então, vocês começaram a fazer isso desde sempre? Então, na cirurgia plástica a gente já tem um cuidado maior com isso, desde a formação como residente, porque a gente sabe que cirurgia plástica tem um número grande de processos. Não é a que tem mais processo em medicina. Se não me engano, antes era obstetrícia e ortopedia, depois que era cirurgia plástica.
Mas a questão é que tem muita essa obrigação que é de meio, né? Não é de fim, né? É o contrário. Ai, Eu sei que assim, ó, em cirurgia plástica é diferente das outras. Por exemplo, se você faz, um paciente teve um câncer de mama, você faz uma mastectomia. Então, aquilo ali é assim, você ficou curado, beleza. Agora, a cirurgia plástica não é bem assim. Por exemplo, você fez, o paciente chegou lá, colocou uma prótese, aumentou, ficou redondinho, tudo mais do jeito que ela queria. Mas ela não achou que ficou legal. Aí é super subjetivo. Então, assim, eu achei que ficou bom, mas o paciente não está satisfeito. Então, ela pode processar porque ela achou que ia ficar de um jeito E não não ficou. Entendeu? Então, aí, por conta, isso é um dos motivos que tem bastante processo em cirurgia plástica. Então, assim, aí acaba que você vai aprendendo. Desde a residência, você vai aprendendo. Primeiro, assim, o traquejo com o paciente, o trato. Porque, normalmente, assim, claro que tem paciente mal intencionado. Mas, assim, se você trata o paciente bem, se você sempre, o paciente vê que você está do lado dele para tudo que ele precisar, é difícil você ter algum problema. Mas em cirurgia plástica, especificamente, a gente sempre... desde que eu terminei a residência, eu tinha um cirurgião plástico, tem um cirurgião plástico em Belo Horizonte, que ele era presidente da sociedade da Regional de Minas Gerais, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que até o Jorge Menezes, que é uma pessoa que eu gosto muito. Ele me passou, quando eu vim para Guari, ele me passou um monte de orientações, me deu uns modelos de termos, aí todo paciente que foi fazer alguma cirurgia, a gente passa antes, eu mando por e-mail antes, você também manda, né, por e-mail? Não, eu mando umas orientações, por exemplo, o paciente vai lá consultar, aí eu vim aqui, eu quero aumentar a mama. Aí eu mando por e-mail umas orientações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, falando sobre aquela cirurgia, sobre cicatrização e tudo mais. E aí um dia antes da cirurgia, eu gosto que o paciente vai lá para eu tirar as fotos, e aí isso é outra coisa importante, né, fotos. Porque se você não tiver a foto de antes, aí o paciente vai falar, mas não era assim. Então, é bem comum ter diferença de um lado com o outro, tudo mais, né? E aí o paciente esquece muito, tem memória curta. Então, depois, aqui ficou maior, ficou assim. Aí é uma você forma fala, de mas espera resguardar aí, para aqui, vocês, né? Vamos tirar as fotos e vamos comparar. Aí o paciente vê. Então, assim, aí nesse dia que vai lá tirar as fotos, eu sempre forneço um termo de consentimento e um termo de responsabilidade. Aí o paciente leva para casa, lê, assina e depois entrega para a gente, coloca no prontuário do paciente. Entendeu? Ah, legal. E essa foto de antes e depois é uma curiosidade minha, até acho que tá numa das perguntas que o pessoal fez. Antes e depois, o que vocês veem isso sendo divulgado na internet ou não? Porque assim, a ética médica fala que teoricamente não pode divulgar, mas a gente tá em um novo mundo, outra época, muitos divulgam. O Instagram, assim, né, pros cirurgiões plásticos hoje é muito forte, né? As pessoas buscam, né? E o antes e depois é uma forma também da pessoa ver como é que é a cirurgia. Então, esse dilema, o que vocês veem? Eu não coloco, porque assim, como o Conselho Federal de Medicina proíbe, eu não coloco. Isso que eu tô falando de antes e depois é assim. Por exemplo, eu operei o paciente, aí um dia antes eu tirar a foto. Aí depois, com 3 meses, eu tirar a mesma foto, as mesmas fotos, nas mesmas posições, e aí eu monto junto com o paciente lá, assim, na televisão, de frente. Aqui, tava assim, ficou assim, tal. E depois eu envio por e-mail pro paciente. E com 6 meses eu faço a mesma coisa, entendeu? Agora, divulgar a foto de antes e depois, eu não divulgo porque é proibido pelo Conselho Federal. Eu acho que também não só a questão de ser proibido, né? Acontece que a gente tem uma variável de resultados. Por exemplo, pega uma pessoa magrinha, que malhou a vida inteira, que come bem, e aí vai lá e faz uma lipo, resultado top. E aí eu posto aquele resultado. Aí vai lá, uma que nunca cuidou, tá 10 quilos acima, olha e fala assim, eu quero aquilo. Então esse é o problema. Por que o conselho é contra a postagem? Porque vira uma promessa de resultado. Promessa de resultado. Exato. E que eu não vou dar conta de entregar para todo paciente, porque não é só o meu trabalho, é o corpo daquela paciente, como é que vai reagir à cirurgia. São as variáveis, né? Igual você falou, a pessoa pode chegar e falar, mas o meu corpo não ficou assim. Porque o corpo realmente é diferente, né? Sim. Então o resultado vai ser diferente. Vai ser diferente. Só que a cabeça do paciente, às vezes, ele não entende isso. Ele, não, mas eu te procurei por causa do resultado desse daqui, ó. Eu quero assim, mas a gente já tem esse tipo de problema sem divulgar sem o antes e depois. Mas se divulgar, fica pior ainda, né? O paciente chega, eu operei uma paciente, aí a amiga dela vem, você operou fulano, gostei muito. Aí a amiga dela tinha a mão pequena, você só aumentou o tamanho. E... Quem chegou? O César ali. O César chegou. E
Joia. Mas E enfim. aí a outra paciente tem uma mama desse tamanho e quer que fique igual da outra, que a mama era pequena, que eu só aumentei. Aham. Entendeu? É outro processo, né? É outro Bem processo. diferente. E como é que vocês veem essa questão de... Até uma curiosidade minha mesmo, na tecnologia, na área de vocês, com relação tipo, à projeção. Vocês fazem, numa foto que vocês tiram antes, uma projeção de como ficaria depois? Vocês usam algum método de tecnologia A para isso? gente não usa. Eu acho que é perigoso isso. Porque uma coisa é no papel, o papel aceita tudo, né? Então, papel assim, computador, né? Posso chegar lá, pegar o nariz, olha só, vou Mexer do jeito que arrebitar quiser. assim, tirar isso aqui. E aí o paciente fica com aquela imagem. Ah, sim. Mas aí depois, no pós-operatório, tá em uma fibrose, tem um processo cicatricial que era diferente do esperado. E eu falo assim, mas você me prometeu isso aqui. Cai na mesma questão, né? Numa promessa de da resultado. promessa de né? resultado. Então, eu prefiro falar para o paciente, olha, a minha ideia é fazer isso, isso e isso. A cicatriz, a gente vai fazer tudo para ela ficar desse jeito, mas pode ser que... Então, eu prefiro ir conversando, eu acho que gera mais imagem na cabeça do paciente do que dentro do que a gente pode obter, do que realmente montar uma figura ali para o paciente fixar e às vezes não conseguir aquele E aí resultado. depois a gente Sim. mostra fotos de casos parecidos, de paciente que a gente operou, entendeu? Aqui é uma paciente com uma mama mais ou menos parecida com a sua, que operou, era assim, ficou assim, entendeu? Entendi, para dar uma noção Legal. pro paciente. Mas divulgar pro público no geral, Não. então não seria o ideal, né? No caso, assim, pra eu vocês, acho que não é o assim, que tem que ter vocês um optam. cuidado, né? Em relação Certo. a isso. Nossa, bem na hora da gravação, sai, passa avião, passa tudo que não tem que passar. Mas enfim, que bom, acabou. Uma coisa que eu também queria saber disso que a gente tá aqui conversando, teve alguma vez que surgiu aí algum paciente que vocês questionaram se vocês tinham escolhido a área certa, ou que vocês falaram assim, nossa, tipo, algum dia, algum caso, pode ser do começo da profissão, no começo de quando vocês começaram a atuar como cirurgiões ou como cirurgiões plásticos, que vocês falaram assim, nossa, será que eu escolhi a profissão certa? Ou que vocês questionaram o lugar onde vocês estavam? Teve algum caso, assim, que vocês podem compartilhar com a gente? Acho que ele tá perguntando porque na entrevista passada, né, com a doutora Luana, ela relatou que no início da residência de pediatria ela ficou muito impactada de ver muitos casos pesados, né, inclusive casos de abuso infantil. E aí ela chegou a se questionar, porque ela tava ficando mais triste do que se sentindo realizada. Então acho que vocês já passaram por isso em algum momento de achar que estavam no local errado ou não? Cara, é assim, não só de cirurgia plástica, mas em medicina em geral, né? Na realidade, é assim, quando eu era residente de cirurgia geral, aí às vezes tinha um preceptor meu que era cirurgião oncológico. A gente operava muito caso terminal, assim, de câncer, que não tinha o que fazer, e aí fazia cirurgia paliativa. Então, assim, a sensação de impotência, mas assim, eu não acho que especificamente só de medicina em geral, né? Então é muito grande, às vezes tem algum paciente na cirurgia geral, né? Mas na cirurgia plástica a gente fica chateado assim, né? Porque você planeja operar uma paciente e quando esse cicatrizar conforme o que é o mais corriqueiro e ter um resultado X, mas nem sempre acontece isso, né? Então, às vezes, quando você tem alguma complicação em cirurgia e tudo, a gente fica chateado. Mas, assim, não a ponto de falar, o que eu tô fazendo aqui? Mas, assim, a gente fica chateado, fica repensando, aí você fica pensando em outras profissões. Fala, não, fulano não trabalha até à noite, não tem essas dor de cabeça, paciente mandando mensagem, paciente ligando, às vezes reclamando. E aí, assim, é igual aquele negócio, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quanto mais a gente. Então, aí, quando você às vezes fica sabendo um paciente ou de alguma pessoa, fulano tá falando assim de você e tal, a gente acaba ficando chateado. Mas assim, não a ponto de falar, eu não vou mexer com isso mais. Sim, sim. Mas tem, acho que toda profissão tem suas coisas boas e suas coisas ruins. Uns períodos que a gente Aquele momento, né? repensa, Mas, De maneira geral, de maneira geral, tá a gente ótimo. satisfeito. Não, A gente gosta. É muito gratificante. Eu acho que tem muito mais coisa gratificante do que deixa a gente pra baixo. Eu vejo isso logo no início, assim, da faculdade. A gente tá no segundo ano de faculdade e a gente já passou por momentos bem legais, assim, que dão motivação pra continuar ali. E outros de fazer prova e sair chorando. Né? Esse aqui eu vou te falar. É porque eu... Ficou triste já, bastante. Ué, você não? Bastante também. Todo mundo passa por isso.
E aí eu acho que a gente pensa nos momentos que foram bons para dar aquela força de voltar, Sim. né? Igual ao mesmo tempo que às vezes a gente tem complicações, às vezes a gente vê paciente aí que operou e fala assim, nossa, a cirurgia mudou minha vida. A gente pensa, não, mas é só estética. Mas não é, né? Muda Não, muito, muda demais. né? Eu tenho amigas, assim, que são outra pessoa depois de ter feito cirurgia plástica, de ter colocado ali o silicone. Eu vejo muita gente mais velha, principalmente, menosprezando essa cirurgia, mas eu vejo muitas pessoas novas, assim, que quando fazem, se sentem realizados com aquilo de fato e melhora a autoestima, confiança. O casamento, às vezes o paciente fala assim, nossa, agora antes eu tinha vergonha de tirar a roupa pro meu marido e agora tá ótimo. Então a gente vê o aspecto positivo do psicológico, né? Nas relações, não, antes eu não queria nem sair de casa e agora a gente posta foto na balada de decotão e na praia de mandam um biquíni. vídeo pra Manda. gente, olha aqui, esse dia eu fiquei satisfeito, falei, aqui, ó, isso aqui que estimula a gente a continuar, né, e tudo. Tem uma paciente que eu operei, que é até do Rio, mas ela é casada com um rapaz aqui de Araguari. E quando deu 1 ano que eu operei, eu acompanhei normalmente 6 meses, mas quando deu 1 ano, ela me mandou um vídeo, subindo na balança, mostrando que ela estava mantendo peso, todo com o corpinho, assim, barriguinha sequinha, ela fez abdominoplastia. Aqui, ó, doutor Eduardo, ó, tô te ligando, que tô te mandando esse vídeo, que tem 1 ano que eu operei, aqui, ó, olha como é que tá meu corpinho, olha, mantendo peso, aí ela filmou a balança, olha aqui, ó, vou te falar que eu tô super satisfeito, muito obrigado, isso aqui. Então, assim, isso é muito gratificante. Isso vale mais do que alguma coisa negativa, muito, né? Muito. Com certeza. Então, isso aí que estimula a gente a continuar, né? E o fato da gente ter a mesma especialidade ajuda muito, né? Porque, por exemplo, às vezes eu chego lá chorando as pitangas pra Raquel, aquela paciente aconteceu isso, aquilo outro. Aí ela me dá umas ideias, às vezes ela fala, quando chega, meu paciente aconteceu isso, o que você acha, o que a gente faz? Então, assim, isso ajuda muito. Não, é bem legal. Essa troca que vocês têm aí, eu já percebi que eu gostaria de, possivelmente, ainda não tenho namorada, mas namorar alguém que seja da área da saúde por conta disso. Acho que seria muito legal. Ajuda porque, bastante. tipo assim, igual, por exemplo, o Lucas tem a Maju que tá ali, que é dentista, e acaba que eles sempre têm uma troca muito legal. A Maju sabe até o que é a nossa prova, a nossa matéria. Ela sabe tudo. Ixi, vai estudar comigo, ela fica sabendo de tudo. Aham. E aí acaba que um complementa o outro. Mas olha, vamos pra uma brincadeira aqui que a gente tem, que a gente faz com todo convidado, né? Por enquanto só foi uma convidada, mas vamos fazer com todo mundo. Que é esse ovinho aqui que eu falo assim, que é o ovinho da discórdia. Por quê? Porque é um ovo onde tem várias especialidades médicas, menos a de vocês. E aí vocês vão selecionar um e vocês vão falar a primeira palavra que vem na cabeça de vocês sobre essa especialidade. Depois cada um vai ter 1 minuto, até 1 minuto. Eu vou colocar 30 segundos pra cada um. Porque era 1 minuto pra justificar 2. Então, como eles vão pegar só uma cada um, vai ser 30 segundos pra vocês justificarem o porquê daquela palavra. Então, vamos lá. Deixa eu sacudir aqui, senão vai ser mais... Aí pode ser sincero, realmente pode falar Pode ser algo. sincero, é pra gente discutir um pouco sobre essas especialidades médicas, essas várias. Vamos lá. Deixa eu pegar uma. E aí, qual foi a de vocês? Medicina de emergência. Medicina de emergência. Meu, medicina física e reabilitação. Qual que é a palavra que você usaria, assim, que é a primeira que vem na sua cabeça, assim? Ortopedia, não sei. Física e reabilitação. Sim. Assim, já pode justificar? Pode ser... Pode fazer direto. Vai, pode É melhor. justificar, vai. Assim, eu não conheço ninguém que tenha essa especialidade, deve ser uma especialidade nova, mas me lembra muito a ortopedia, né? Que eu acho que é a parte principal de reabilitação aí, pós-trauma, né? Então, E você gostaria de fazer... Você já pensou em algo desse tipo durante o processo de formação? Acho que não. Eu também não, vou te falar uma coisa. É uma coisa que eu tenho. Essa daí eu confesso que eu coloquei, eu pensei em tirar, porque eu falei assim, mas eu não posso ser parcial, né? Porque eu acho que uma das áreas que é igual a engenharia, quando eu tava na escola. Eu tinha certeza que engenharia eu não ia querer. E na faculdade de medicina, ortopedia, acho que não vou. Não é pra esse você. lado. E nem essa de reabilitação, assim. Talvez eu iria, talvez, mas eu acho que tem muitas outras que me chamam a atenção. Assim, eu gostava muito de neurologia, neurocirurgia, né? E aí eu fiz o internato de neurocirurgia e eu acompanhei os pacientes e eu falei assim, gente do céu,
Eu não dou conta, não, porque era assim, era 6 meses pra de repente o paciente conseguir levantar o dedo. Então, assim, era uma grande vitória, mas era tão demorada que eu falei assim, é muito sofrido. É um processo muito longo. Essa parte de reabilitação é muito sofrido. Então, pra mim... Não. Mas é muito legal, né? Quem escolhe... Mas é muito legal. Mas quem escolhe... Mas tem que ter esse perfil de saber perfil. celebrar pequenas vitórias, né? Aham. Porque eu acho que reabilitação, às vezes, é isso. Tem né? que ter esse lado humano, Paciência, né? Talvez então uma palavra paciência. legal seria humanização e paciência. verdade. Pra definir essa Com especialidade. certeza. Vamos lá, Não, o doutor. meu aqui é estresse, né? Estresse. Por quê? Essa O que que daqui é o, né? é medicina de emergência. Começou a contar, ó. Então, a medicina de emergência, quando eu era residente de cirurgia geral, a gente era obrigado a rodar lá no João 23, né? A gente fazia um estágio lá. No R1 e no R1 era no Odilon Beres, que é o hospital municipal que tem lá, e no R2 era no João 23. Aí, sim, aquele negócio assim, estresse e tensão. Eu acho que talvez até tensão seria melhor, no grau máximo. Porque assim, todo chegava baleado e tudo, e já tinha paciente que já chegava lá, já ia direto pro centro cirúrgico, já fazia laparotomia, toracotomia. Então, assim, é uma coisa muito dinâmica. Eu já gosto de coisa mais tranquila, eu não opero paciente de urgência, eu opero só cirurgia letiva. Então, eu admiro quem gosta desse tipo dessa área. Mas pra mim, por exemplo, eu não gostaria. Quando passou dos 30 segundos, então quem ganhou esse desafio foi a doutora Raquel. Mas, Acho que assim, eu também passei, não? continuando o assunto, urgência e emergência é uma área que eu gostaria, às vezes, eu acho, assim, pelo que eu vejo. Eu acho muito legal. Em série, pelo menos, mas não bem sei Grey's se na... Anatomy, né? Não sei se Grey's não sei se na Anatomy, né? vida, assim, na hora que série é começar. legal. Em série é Eu ótimo, acho né? que é isso. Eu era muito assim, Série é legal. nossa, deve ser legal demais isso. Você chegar, o Não, olha aquela coração roupa do parado, SAMU. Mas na hora que você vai ver isso na realidade e você lidar com isso todos os dias, a questão é que aquilo virar uma rotina sua. A rotina é complicado. Não é fácil, Pra não. isso é complicado. É tenso. E é muito detalhe, Não, mas né? assim, tem vantagens, por Tem exemplo. raciocínio rápido, É, né? É igual dar detalhe. plantão. Você vê o paciente lá na hora, depois o paciente não é seu. Então, por exemplo, você saiu dali, o colega que assumiu que vai dar continuidade. Lógico, tem um horizontal que deve todo dia lá e discutir os casos com todo mundo, mas você olha os pacientes do plantão e depois que você vai embora, o paciente não é seu, você não tem que assumir o paciente, entendeu? Sim. Total. Mas tem esse problema do estresse, né? Uma tensão máxima. Até me inteiro. Às vezes você fica lá o plantão, não tem nada, mas de repente chega lá, por exemplo, lá no João 23, quando começava a chover, de repente chegava assim 10 10 motoqueiros. motoqueiro Uma vez, né? ralado, Nossa. braço quebrado, perna quebrada, e ortopedia que já tinha que se virar. Mas chegava muito assim, contusão abdominal, aí tinha que fazer às vezes uma laparotomia, fazer ultrassom, ficar observando, ver se tinha hematoma, ver se expandir, se aumentava a dor, um monte de coisa. Pra algum de E tinha vocês- uns que chegava direto, igual eu falei, chamava Onda Vermelha, você lembra? Onda Vermelha. Eles tocavam uma campainha, o SAMU, gente só sai correndo corpo de pro bloco bombeiros, e cirúrgico entrava direto. direto. Caramba. Onda Vermelha, do centro cirúrgico, anestesista já ficava lá, e aquele negócio, e bolsa de sangue, e abria aquela sangueira, aquela bagunça. Nossa. Massageava o coração, já vi vários. Já chegou pra vocês algum caso, tipo assim, aquele Rodrigo Mussi que participou do BBB, ele envolveu num acidente, ele teve que fazer uma série de cirurgias plásticas pra reconstrução, né? Porque chegou dessa forma, igual vocês estão falando, chegou lá, assim, bem debilitado, assim, pra não falar outras palavras, né? Que às vezes não poderiam e seriam barrados no YouTube, porque fica trágico o paciente, a imagem dele, dependendo do acidente. desfigurado às vezes, né? Desfigurado, essa é a palavra. Já chegou pra vocês essa situação? Algo assim? Pra mim já chegou, foi um caso legal esse. Uma senhora que veio do interior e ela teve um câncer de pele no nariz, extenso, e foi crescendo, e na cidade dela arrancaram o nariz e ela conviveu 10 anos sem nariz. Sem nada, era um buraco aqui, ó. E ela chegou pra reconstrução depois de 10 anos. Então, assim, é um caso assim que eu acho que me marcou, porque ela, tadinha, ela andava na rua e era... Sorte que era cidade pequena, todo mundo conhecia, Sim. mas uma quebra da imagem, né, muito E grande, não teve né? outras infecções que surgiram a partir disso? Na verdade, cicatriza a pele, não tem ferida, mas fica mais ou Ficou menos assim, igual um todo esqueleto, exposto, sabe? sim, Quando você sim. vê assim, Aham. o septo e a parte óssea mais coberta por pele e tudo. Então, em relação a infecções, não, mas E aí, nesse caso, é uma prótese que vocês colocam. Como é que funciona? a gente fez um retalho, usou cartilagem de orelha, usou um retalho de daqui da fronte para fazer o nariz. E o resultado foi satisfatório, ela gostou? Foi satisfatório, assim, não é aquele Claro. nariz mais lindo do mundo, mas eu acho que para uma pessoa que
Nossa, realmente com tava certeza. desfigurada, né? Muda. Chegou toda alegrinha, assim, nossa, Imagina. agora eu vou na padaria e o pessoal não fica olhando mais pra mim. Aquele Então, livro... assim, pequenas coisas. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Total. Né? Vocês já leram aquele livro Extraordinário? O Extraordinário conta a história, Acho né? que eu vi o... O É do teve filme, um não filme foi? também. Ele teve processo cirúrgico, né, pra ser ali Porque ele tem reinserido aquela na... síndrome Eu esqueci do também que agora. tem o olho encaído, como é que chama? Cruzon. Cruzon. Acho que é Cruzon. Acho que era. E aí ele teve que passar por essas cirurgias pra conseguir, igual, por exemplo, você falou do lábio, como é que fala? Leporino. Leporino. Também é uma que, tipo assim, às vezes a criança é congênito, né? Então a criança nasce com aquilo, ela se sente envergonhada. Uma cirurgia plástica, nesses casos, melhora demais a socialização. Porque realmente, eu tive um caso na minha sala de uma menina que tinha o lábio leporino. E assim, a inserção dela no processo de socialização escolar era muito difícil. Ela era mais retraída. Todo mundo ficava, às vezes, não é nem... Tipo, tinha esse preconceito, mas às vezes também era porque sentia que ela não ia querer, porque ela era mais retraída imagino que por conta desse histórico, né? Porque a gente conheceu ela já no colegial. E aí, assim, eu lembro de querer, às vezes, socializar ali, querer ver como que eu incluí ela, mas era muito difícil. E aí, quando ela conseguiu fazer uma cirurgia que minimizou ali a evidência, foi bem mais fácil, né? Bem mais fácil de acabar alcançando ali essa socialização, que é muito importante, ainda mais nessa fase escolar. Eu imagino, igual, nesse caso do Extraordinário, é passado nessa fase da infância. Você vê o filme, é de chorar, assim, é muita emoção. Eu já vi também de pessoas próximas a mim, de mulheres que, por não ter os seios, né, assim, seios diminuídos, não se sentiam tão mulheres, né? É claro que por vários fatores, isso são até questões do nosso padrão, né, de beleza da mulher, mas tem as questões pessoais também, né, dela mesmo. E depois que fez cirurgia, realmente, assim, virou outra pessoa. Outra pessoa, né? E não só porque ela queria estar bonita, não. É porque ela não se Às sentia vezes tão feminina, é questão né? de se enquadrar, não é Se questão enquadrar. de assim, não, eu quero chegar e chamar atenção. Sim, Não, sim. eu quero chegar e não ser mais aquela sem peito, entendeu? Não ser a exceção, Não ser diferente, não né? ser diferente. Mas o que vocês acham também dessa banalização que tá acontecendo? De certa forma, tipo assim, você vê a blogueira fazendo uma lipo, ela faz uma lipo num dia, engravida no outro, depois faz outra lipo. Aí na hora que você vê, ela já fez 3 lipo na vida. O que vocês acham, tipo assim, disso? Tem algum problema, de fato? Ou realmente, às vezes, não tem? Eu falo assim, de saúde mesmo, não atrapalha a saúde da pessoa, não? Não, todo procedimento da pessoa se submete a um risco, né? Como qualquer outra cirurgia. Aí sim, por exemplo, lipoaspiração, isso que você falou, e tem problema, porque cada vez que você faz uma lipoaspiração, você estimula uma fibrose, né, na gordura que ficou, que você tem que deixar. Então, depois, quando você vai, por exemplo, fazer uma lipo, a gente fala lipo secundária, que é a segunda vez que vai fazer, terciária, terceira, nariz também é a mesma coisa. Então, você vai fazer uma lipo secundária, é muito mais difícil para mim, porque essas fibroses, acaba que na hora que eu vou fazer um movimento com a cânula, fica bem mais duro, sangra muito mais, a chance de ficar irregular é muito maior, entendeu? Então, assim, atrapalha bastante. Então, assim, não existe, Não é né? o ideal, A pessoa... Não é o ideal. Tem muito paciente que faz assim, faz lipoaspiração, aí depois engorda 10 quilos. Aí volta lá, eu quero fazer outra lipo, porque eu engordei 10 quilos. Ué, emagrece os 10 quilos, que não precisa de fazer nada. Vira um ciclo, né? Acaba que nesse caso vira um ciclo, né? Então acaba que tem que ter esse acompanhamento psicológico, né? Claro. Vocês fazem esse acompanhamento? Tem alguém na clínica de vocês? Ou vocês mesmos que ficam responsáveis por ter essa parte mais psicológica? Não, acaba que... Não, acaba que é com a gente. Aí, na realidade, assim, eu tava falando que tem, aquela hora sobre que a gente estava conversando sobre gestão, tem lugares que eles têm uma estrutura muito grande. Então, assim, tem clínicas que eles têm endocrinologista, tem nutrólogo, tem psicólogo, tem psiquiatra. E aí, esse pessoal faz a triagem, né? Tem umas clínicas hoje que fazem até a triagem em relação ao paciente. Por exemplo, chegou lá o paciente, marca consulta. Aí uma pessoa avalia o paciente antes do cirurgião e às vezes nem chega nele. Porque fala, não, você não tem perfil de fazer cirurgia plástica. Você está querendo uma coisa que é real, né? Qualquer coisa assim, e já sai fora. Então só fica quem realmente vai ser que vai ficar satisfeito com o resultado, vai ter um bom resultado, vai manter o resultado da cirurgia, da continuidade, exatamente. É um tratamento multidisciplinar mas nesse caso. A tendência, assim, é que a gente, com o tempo, tende a fazer esse tipo de coisa, né? Você tem que ter uma estrutura bem maior, né? Porque você tem que ter uma clínica e você tem que ter, no mínimo, uns 10 profissionais envolvidos, né? E aí também o custo disso é maior, né? Então, assim, esse tipo de clínica
Tem muito em São Paulo, capitais, né? E você consegue ter uma estrutura maior, até o público diferente também, né? É um Exato. outro tipo de público. Não, e isso é aí que entra também a questão eu acredito que até a questão da legislação e tudo que rege isso, porque pra gente conseguir construir clínicas assim, a gente precisa também, às vezes, de um pouco menos intervenção estatal Ixi. para você conseguir ter esse tanto de profissional, senão fica inviável, fica financeiramente inviável, né? Fica. Isso é bizarro. Olha, vamos começar então agora a responder as perguntas do pessoal que trouxe aí. Eu acho que talvez eu já vou começar agora porque não faço ideia. Quantas horas que a gente já tá aí de podcast? 1h05. Então é bem nesse momento mesmo que a gente vai... A gente abriu uma realizar caixinha aí. de perguntas, né, no Instagram, Ah, surgiram legal. algumas questões que o pessoal quer saber e a gente compilou algumas aqui para trazer para vocês. Então, para isso, finalizar aí o programa com essas questões. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Aí, agora eu vou ler porque eu não decorei. Não tive esse tempo. Ah, e agradecer a comida do Fino Sabor, porque o que eu mais tá uma fiz... delícia. O que eu mais fiz foi comer. Nossa. Nesse episódio. Tô nem conseguindo falar aqui agora. Nossa, muito, Muito bom. bom. Ai, gente, então agora... Nossa, eu acho que agora eu fiquei até menos tenso. Porque Vai, vamos lá. Pode. Colocou Ai, aí. obrigada. Ah, mas Ju, agora que a gente vai finalizar, traz aí pra gente a lembrancinha de cada um. O Fino Sabor separou a lembrancinha pra cada um. Ah, gente, que delícia. Eles são muito chiques, né? Muito chiques. Chique, isso aí. Nossa, vocês O estão programa aqui é demais, outro hein? nível, né? Vou entregar pra eles. Muito obrigada. Obrigado, Fino Sabor, mais uma vez. Adorei, muito Legal. obrigada. Agradecer também a doutora Priscila, Cafrune, nossa clínica e a Movibras, que são nossos patrocinadores aí de cada episódio, de cada momento da nossa vida, né? Que do Quest Med, ele nasceu com esses patrocinadores, então a gente é muito grato. Pois vamos lá então para a primeira pergunta. Essa daqui a gente já até abordou, né? Que é a questão da educação financeira, já é dentro da faculdade. Como foi o mecanismo para encontrar plantões locais e... Não, vamos lá. Não, espera, Lucili. Como foi o mecanismo para encontrar plantões e locais de trabalho ao se formar? Vocês acharam dificuldade? Teve algum grupo no WhatsApp que vocês entraram na época, não tinha WhatsApp? O que vocês acharam? O que foi assim, o mecanismo? Eu acho que assim, vai entre os colegas mesmo. Ah, eu tô dando plantão em tal lugar. Ah, você sabe se tem vaga? Ah, tem vaga lá na quarta-feira. Aí você entra em contato. No meu caso foi muito boca a boca, né? Não tinha WhatsApp na época ainda. Era bem boca a boca mesmo. Ah, tô dando plantão em tal lugar, tá precisando de alguém. Alguém tem interesse? No grupinho de amigos mesmo. E vocês sentem que faltou ali, às vezes, um mecanismo, uma possível startup, sei lá, que colocasse ali boa, todos né? os plantões? Porque, assim, falta, né? A gente entra numas frias, né? Também nessa parte de plantões. Ah, tá de plantão lá em tal cidade. Nossa, você chega lá. Nossa, infraestrutura meu primeiro plantão zero. foi uma bomba que eu dei. Nossa. Como é que foi? Na época não tinha, a gente não tinha WhatsApp, né? Por exemplo, vocês vão pegar, vocês estão numa época assim, por causa de internet, de rede, de mídia social e tudo assim, que vocês vão ficar bem As coisas se divulgam mais além, rapidamente, muito mais rápido, né? inclusive, para assim, eu acho que a ascensão assim, como profissional, bem mais rápido, né? Só voltando falando do plantão. Aí, assim, é igual a Raquel falou. Eu comecei a dar plantão, um amigo que era do meu grupo lá acho que de 10, me ligou e falou, eu tenho uma cidadezinha que chama Jaboticatubas, que é próximo lá em Belo Horizonte, Santa Luzia, e os avós dele moram lá. Então, acho que, não sei se foi alguém conhecido dele, ofereceu plantão. E ele me ligou e falou, dou um plantão lá em Jaboticatuba. Você não quer fazer um plantão lá, não? Eu falei, como é que é? Ele falou, não, é tranquilo, tal, não sei o quê. Eu falei, mas como é que é? Ele falou, não, fica chegando essas bobagens assim e tal. Na hora que eu cheguei lá, ele me contou que tinha 20 pacientes internados. Você tem que olhar, todos os pacientes estão internados. Todo mundo que chega lá é porta aberta. E assim, lá não é um hospital, é como se fosse uma UPA, não tem estrutura assim. Aí eu cheguei lá, tive que olhar todo mundo que estava lá. E só um plantonista. Não tem 2 colegas, era só um médico. Nossa, esse plantão foi foda. Eu xinguei demais. E ele ficou lá, eu liguei pra ele, ele falou assim, aí eu vou ficar aqui, na hora do almoço, você me liga que você vem almoçar aqui na minha avó. Cara, eu consegui almoçar assim, acho que era umas 2 horas da tarde, eu comi assim meia hora, e sutura, e queimado, e toda hora chegando parece crise hipertensiva, e isso, aquilo outro. E detalhe,
demorou uns 3 meses para eu receber, porque a prefeitura enrolou pra caramba pra pagar pra ele me repassar. Tem isso, né? Até que surgiu um meme no TikTok. Mas aí sempre... dessa questão. Sempre, aí vai acontecendo isso. Por exemplo, aí eu entrei na residência de cirurgia geral. Eu formei, graças a Deus, eu entrei direto. Então, aí na hora que eu tava na residência de cirurgia geral, aí os outros residentes, um da cirurgia geral, um residente de ortopedia, eu dou plantão em tal lugar, você não quer dar um plantão lá e tal? Aí você pega uns bombas, aí você vai começando a selecionar onde que é mais tranquilo, onde que paga melhor, onde você acha que paga é no melhor dia, pra né, você. às vezes. E aí você vai selecionando. O recém-formado, eu acho que ele vai abraçando o mundo, né? Ele abraça o mundo e... vai surgindo, você vai pegando. surgindo, até pra pegar a experiência mesmo, né? O recém-formado é uma classe hoje esquecida. Tem grupo, né? Hoje você faz grupo no WhatsApp de quem é interessado em dar plantão em tal lugar. Aí, preciso trocar, inclusive para trocar, né? Na minha época era um problema. Eu dava plantão numa cidadezinha lá em Santa Luzia. No começo era domingo à noite, de 15 em 15, eu dividi com um residente de ortopedia. Depois eu comecei a dar plantão toda quinta à noite. Então, quando eu tinha congresso para ir, ou eu entrava de férias, eu tinha que arrumar alguém para fazer minhas férias lá, porque nunca coincidia as férias da residência com a de lá. Então, hoje é muito mais tranquilo. Você coloca num grupo, eu preciso que faz um plantão e tal, assim, aí vai aparecer um monte de gente, né? Aí consegue fazer a troca. Legal. E a mesma coisa é o que eu falei sobre você alcançar um público de uma quantidade de pacientes mais rápido por conta de rede social, né? Na minha época eu vim para Paraguari, apesar de eu ser daqui, meus pais são daqui, mas assim, aí até você opera um caso, aí é serviço de formiguinha. Fala pro outro, aí não gostou, te desindica para 4 pessoas, aí você opera outro, gostou, fala para mais 1 ou 2, e assim vai, até você ficar mais conhecido. Nesse quesito a rede social ajudou muito, né? Muito. Né? Ajuda muito, Total. muito. Facilita muito, você né? termina aí, coloca aí no Instagram, Facebook, faz história, TikTok e tudo mais, você vai sendo conhecido rapidinho, tá assim de paciente, ó. Amém. Eu sigo um cirurgião plástico, e assim, eu até acho que o que ele faz não é muito legal. Ele faz vídeos durante a cirurgia, mostrando os cortes e tudo mais. Ele, às vezes, quando faz a retirada de pele, ele mostra também a pele por fora. Os pacientes adoram, né? Então, Eles adoram. Os pacientes gostam. Nesse caso... E ele, assim, é bem seguido e tudo mais. Tem bastante seguidores, assim. Mas isso também foge da ética médica. A gente das é um éticas. pouquinho mais conservador em relação a isso. Mas a gente sabe que os pacientes gostam. Né? Não, eu gostava de assistir antes de adora. pensar em fazer medicina. Eu adorava assistir. Tinha um no Snapchat que chamava Dr. Miami. E ele mostrava justamente isso. Ele era cirurgião plástico lá em Miami. E aí bombou ele em vários lugares do mundo. Ele mostrando lá. Parecia uma série a vida dele. Pra quem gostava de medicina era muito legal de ver. Mas realmente, né, tem esse dilema. Uma grande exposição, né? Sim, Às vezes sim. ela tem os dois lados, né? Bom, vamos lá. Próxima pergunta. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar e reconstruir parte do organismo humano ou ainda prevenir males de saúde, seja no aspecto físico ou psicológico. São as chamadas cirurgias reparatórias. Vocês realizam bastante desses procedimentos? Tem algum caso clínico que possa compartilhar com a gente? Eu acho que isso já foi falado, mas... Eu acho que, assim, de estatística, hoje a nossa estatística de reconstrução é bem baixa, bem né? pequena. A nossa maioria é estético. Cirurgia estética. Vez ou outra aparece, assim, alguma reconstrução de mama. Igual tem uns 2 semanas que a gente operou, né? O paciente teve um câncer de mama, aí fizeram uma mastectomia, ela fez radioterapia, quimioterapia, depois ela voltou, a gente colocou um expansor, e agora vai expandir a pele, e depois a gente tira o expansor e coloca uma prótese, por exemplo. Né? Nesse caso de uma reconstrução de mama, não é feito um enxerto. É nesse modelo que você falou. Então, aí depende do que foi feito. Por exemplo, no caso dela, fez uma mastectomia subcutânea, que é como se você pegasse a pele, tirasse só a mama por dentro, tirasse o conteúdo da mama e fica aquele envelope de pele. Sim. Aí a pele depois fica toda engruvinhada. Aí quando você faz a radioterapia faz retrair a pele, fica parecendo uma carapaça. E aí depois a pele não distende. Então aí você corta a pele, coloca o expansor dentro do músculo peitoral maior. O expansor, assim, que às vezes a pessoa não sabe, é como se fosse um balãozinho com um caninho que a gente vai enchendo. A gente vai enchendo de soro, ele vai enchendo. Ele vai esticando, até a pele ficar do jeito que a gente quer. Ela a gente tira e coloca a prótese. Aí depois a pele Então, já aí tá tem esticada. várias coisas. Aí, por exemplo,
Se ela tivesse tirado, por exemplo, ela não tiraram a areola e o mamilo dela. Se tivesse tirado, aí já teria que fazer outro tipo de reconstrução. Aí tem casos que às vezes você pode tirar, exemplo, se a gente tem indicação de fazer abdominoplastia, aí ao invés de você tirar aquela pele e a gordura da abdominoplastia, você pode usar aquilo, fazer um retalho, passar por dentro da pele e fazer uma mama com a pele do abdômen, entendeu? Então, assim, é bem legal, tem uns casos assim muito legais. Então, assim, tem médico que mexe só com... Tem cirurgiões plásticos que eu conheço que fazem só reconstrução de mama, entendeu? Gosta muito disso. Mas, assim, não é a maioria. A maioria é cirurgia estética, entendeu? Inclusive, uma das perguntas é: qual o melhor momento para fazer a reconstrução de mamas ou mastectomia radical? Ou mastectomia, como assim? A mastectomia... Foi a pergunta do ouvinte. Imagino eu que foi uma mulher, né? Que ela possa estar passando talvez por esse processo. Eu acho que a mastectomia é a retirada da mama, né? Então vai ser indicação do mastologista em relação a esse tumor. Depende do tamanho do tumor. Depende... Às vezes será que ela não quis falar que fez mastectomia radical e aí agora qual o momento da quanto tempo que ela reconstrução, tem que esperar? Eu acho que a maioria é 5 anos. Não, na realidade é assim, primeiro ela tem que ter sido liberada pelo mastologista e pelo oncologista do ponto de vista oncológico, né? Agora você está curada, agora é só acompanhamento. Aí, normalmente, os pacientes procuram. A gente já fez químio, já fez rádio, já está fazendo acompanhamento há algum tempo, não tem mais tumor residual, não tem nada. Aí procura a gente faz a reconstrução. Aí que seria o ideal, né? E quais as cirurgias separatórias ou estéticas que o SUS disponibiliza? Porque eu, por exemplo, tenho uma prima que já fez rinoplastia pelo SUS, já fez silicone pelo SUS, e eu não sabia dessa possibilidade. Vocês sabem disso? Então, mas aí assim, rinoplastia pelo SUS, provavelmente ela devia ter desvio de septo. Aí se tem desvio de septo, aí já não é estético, não é considerado estético, entendeu? Aí você dá uma guia porque aí teoricamente era assim, né? Porque no SUS, teoricamente, não opera nada estético. Tá. Mas aí, por exemplo, aí acontece isso aí que eu tô te falando, tem um desvio de septo. Aí eles dão uma guia lá do SUS que o paciente está com desvio de septo, que respira mal, porque realmente respira. E aí, na hora da correção do desvio de septo, eles aproveitam para melhorar a parte estética. Que vai gastar pouco tempo a mais, não vai ter custo adicional praticamente nenhum para o hospital. E aí acaba que, para o residente, ele quer fazer também para ele aprender, né? Então, aí isso faz com várias cirurgias. Então, por exemplo, uma reconstrução de mama. A gente colocava prótese lá na residência pelo SUS, era quando era fazer reconstrução de mama, entendeu? Então, por exemplo, a gente colocou expansor, e depois você tira esse expansor e coloca prótese. E aí o SUS paga a prótese em reconstrução de mama, entendeu? No caso de uma reconstrução. Exemplo. Aí, lipoaspiração. Como é que você aprendeu a fazer lipoaspiração? Então, por exemplo, a gente tinha paciente que às vezes tinha uma flacidez muito grande no abdômen, o músculo, a diastase, né, quando o músculo é aberto, muito grande, aí em alguns casos o SUS autoriza. Aí na hora da cirurgia, a gente conversava com o anestesista e falava, a guia aqui é só abdominoplastia, é cortar a pele, fechar o músculo e tirar. Mas aí a gente estava querendo lipoaspirar um pouquinho aqui, melhorar a cintura, melhorar o contorno, aí ele, não, pode fazer. Aí a gente fazia, entendeu? E era até uma oportunidade para vocês. Sim, aí a gente aprendia e o paciente tinha benefício, né? Porque aí ele ia melhorar o contorno, além de tirar o excesso de pele. Com certeza. Então aí a gente vai aprendendo isso. Mas assim, lá no meu caso, na nossa residência, a gente tinha um hospital que operava os casos do SUS, que fazia esse tipo de caso, de reconstrução. E aí você perguntou de reconstrução. Faz tudo quanto é tipo de reconstrução. Mas aí, por exemplo, tem alguns lugares que são referências. Por exemplo, lá em Belo Horizonte. Lá no hospital da Baleia, que a gente fala, que chama Fundação Benjamin Guimarães, né? Mas é conhecido como Hospital da Baleia, porque é um lugar que era uma fazenda que tinha um osso numa baleia, lá e ficou o Hospital da Baleia. Lá em Belo Horizonte, você falou Hospital da Baleia, todo mundo sabe o que é. Lá é referência em cirurgia de lábio leporino, de fissura palatina. Meu primo mesmo fez residência lá. Legal. Então, por exemplo, quando era esse tipo de caso de reconstrução, de uma formação congênita, normalmente era encaminhado para lá. Mas, por exemplo, lá no hospital, a gente fazia umas reconstruções de mama, tinha uma preceptora nossa que era cirurgiã crâniofacial, então, você lembra, Clarice, aqueles casos dela? Então, chegavam umas formações faciais que a gente fazia alguns casos, entendeu? Legal. Mas assim, teoricamente, você faz reconstrução de tudo quanto é coisa. Aí tem feridas que se você roda retalho para corrigir ferida, por exemplo, o paciente é acamado em CTI, aí dá aquela úlcera de pressão. Explica o que é o CTI.
A UTI, né? UTI. A UTI, É, então. a mesma coisa. Que é a unidade de tratamento intensivo. Esse CTI é centro de tratamento intensivo. Então, o paciente fica muito tempo acamado, desenvolveu lá uma úlcera de pressão. E aí, aquilo fica crônico, às vezes nos casos, paciente cadeirante, paciente paraplégico. Então, a gente rodava um retalhinho de algum lugar para poder tampar aquela ferida e cicatrizar, entendeu? Legal. Então, isso tudo faz pelo SUS. Isso consegue pelo SUS. Consegue. Mas um paciente, por exemplo, que quer um fim totalmente estético, chegar para tentar uma cirurgia pelo SUS, provavelmente não conseguirá. Chance. Seria mais uma reconstrução. Então, aí depende do caso. Você depende sabe do um que caso que a alega, eu gente acho, né? operava muito lá? Ginecomastia. Ginecomastia é quando cresce a mama no homem. Então, assim, é uma das cirurgias que a gente mais faz em homem é a ginecomastia. Ginecomastia, lipoaspiração, nariz, pálpebra. Então, a ginecomastia, por exemplo, lá na residência a gente operava a rodo, né? Operava muito. Você quer ver outra orelhinha abano. E algo estético. Orelhinha abano. Orelhinha abano também é estético. Sim. Ginecomastia, conseguia pelo teoricamente, SUS, né? sim, mas a gente operava muito. Dava guia pelo SUS e era E autorizado. dava A gente certo. operava muito. E eu vejo também, por exemplo, às vezes quando o peito é muito pesado, dá problema de coluna, Sim, também, também. aí autoriza também a cirurgia autoriza. plástica, né? Sim, A aí redução. autoriza. Mas enfim, então pra terminar, nossa última pergunta, talvez um pouco polêmica, é sobre harmonização facial. Cresceu bastante a harmonização facial, né? Com outras áreas até, que não sejam médicas. E ficou a dúvida, inclusive foi minha mãe essa daqui que perguntou. Ela perguntou se aumentou o número de cirurgias plásticas por conta da harmonização ou se na verdade diminuiu. Tipo assim, você sentiu que depois desse boom da harmonização facial, não mudou em nada, mudou pra mais ou mudou pra menos? Assim, acaba que vocês não mexem com cirurgia plástica facial, né? Muito pouco. Muito pouco. Mas vocês sentem que por conta dessas enzimas, desse boom de harmonização, talvez então corporal, que também tem surgido, né? Que são enzimas que o pessoal estão aplicando e tudo mais. Isso mudou o número de cirurgias plásticas pra menos ou aumentou? Eu acho que Onde não é que você mudou, faz né? mais? Eu acho que, assim, são públicos diferentes, assim. Um público que busca uma cirurgia plástica facial é um público diferente do que o que busca uma harmonização. Geralmente, uma harmonização já é alguém que não quer um procedimento cirúrgico, né? Então, eu acho que assim, não mudou. E, às vezes, esse público que busca harmonização não faria cirurgia, continuaria não fazendo, né? Então, acho que em relação ao número de cirurgias, não mudou, não. Porque normalmente a gente faz também, por exemplo, você faz uma cirurgia de face, um lift, depois a paciente acaba tendo que fazer alguns complementos, né? Algum tipo de preenchimento depois para melhorar o resultado, né? Inclusive, às vezes até para valorizar o resultado. Então, assim, acaba... Mas é o que a Raquel falou. Quem normalmente procura para fazer harmonização não é paciente que quer fazer cirurgia. E quando chega lá, você fala, tem que cortar, fazer isso assim. Às vezes a pessoa fala, mas eu achei que só se fizesse preenchimento e tudo, Legal. ficaria bom, entendeu? E também eu acho que tem gente que acaba usando também a harmonização como um pré, né? Pré da cirurgia. Tipo, faz às vezes pra ver se é aquilo realmente que quer, principalmente no nariz. Eu ia te falar, nariz. nariz. O É a pessoal rinomodelação, fala né? Que o pessoal hoje faz, né? Eu acho que nariz, sim. Muito paciente tem medo, tem medo de operar nariz e tudo. Aí faz o preenchimento para ter uma ideia, mais ou menos. A maioria dos casos vê que não resolveu. Fala assim, não, realmente eu quero mudar meu nariz. Mas o processo do preenchimento, eu acho que ajuda na decisão de tomar a cirurgia. E nesse caso, no caso específico do nariz. Eu também vejo nesse caso Né? mesmo. Que aí preenche e fala assim, ou eu gostei, ou realmente não, eu não gostei do preenchimento, eu quero uma coisa mais agressiva que a cirurgia. Ou uma coisa que vai se sustentar por mais tempo, né? Não vou ter que ficar fazendo de ano em ano. Porque... Ainda dentro do assunto, né, de harmonização facial, como é que vocês veem, então, essa questão do padrão da harmonização facial, né? Claro que é aquela exagerada, né? Que é aquele padrão todo quadradão, onde todo mundo fica com o rosto parecido. Como é que vocês veem isso? Assim, eu não gosto muito, não. Vou te ser sincero que como é que eu trato a harmonização no meu consultório? Eu gosto da harmonização em você usando os preenchedores para, como é que fala? Melhorar algum aspecto da pessoa, mas sem modificá-la. Então, sem modificar o padrão, né? Sem modificar, porque ressaltar às vezes, hoje né? existe uma padronização. Não, todo mundo vai fazer preenchimento de malar, 4 a 6 seringas para ficar com o rosto quadrado. Mandíbula, quer dizer. Ficar com o rosto quadrado. Eu não acho. Existe uma beleza do rosto triangular também, né? Então, existe a individualidade de cada um. A individualidade. Então eu gosto, não, vamos pôr aqui, ó. Seu rosto é assim, eu acho que aqui vai ficar um ponto mais bonito. Mas não usar, sei lá.
30 seringas e fazendo- modificando a pessoa, Como né? se fosse um abatedor de E vai fazendo animal, né? paulatinamente. Vai você só igual. E sai chega- todo mundo igual, né? Aham. Todo mundo com bocão, rosto quadrado, nariz fino. É. Realmente. Então, E você vai fazendo paulatinamente. Você vai, ó, vamos fazer 2 seringas, vamos ver como é que fica. Aí daí, se você gostar, daqui mais algum tempinho, se você achar que tá pouco, coloca mais um pouco. Mas aí o pessoal exagera, né? Tem pessoas aí que fazem 50 ml, 30 ml, É muita 70 coisa, ml de preenchimento no rosto da pessoa. É muita coisa. eu, né? eu gosto de falar com meus pacientes que um preenchimento bem feito é aquele que não é notado. Então, aquela cara de preencher não é bonita. É que Agora, você vê que tá bonito, mas que não você nem aquela cara sabe. que você fala assim, gente, mas tá bonita, né? E tá... Mas ninguém sabe, ó, preencheu ali, né? A gente teve o caso do Lucas Luco, né? Que já já tinha um padrão de beleza, né? E fez o preenchimento. E não se Eu não reconheceu. gostou. Não, e logo não se reconheceu. Acho que ele teve essa questão. Ele olhou no espelho e não se viu. E foi lá e já fez logo depois pra tirar. Porque ele não ficou feliz. Achou que tava, assim, no depoimento que eu vi, ele falou, eu fiquei igual todo mundo. Todo mundo que eu entro no Instagram, eu fiquei parecido. O ruim da harmonização, assim, em excesso, né? Que eles, eu acho que é essa questão, de tentar pôr todo mundo igual. Padronizar demais, né? Mas então é isso, galera. Muito obrigado. Galera não, né? Vocês dois. Tô falando que como se tivesse um montão de gente. Mas então é isso. Muito obrigado. A gente agradece a presença de vocês aqui no QuestMed. Foi muito enriquecedor. A gente conseguiu debater aí temas bem específicos da área. Achei muito legal. E já fica foi aqui ótimo. o meu convite pra eu poder acompanhar vocês em cirurgia. claro. Ele se hein? convidou, né? Aí eu vou junto, então. O prazer, Nós o prazer também, é todo será um nosso. A gente prazer. agradece muito pela oportunidade aqui. E sempre que precisar, pode contar com a gente. Então, Muito fechou, obrigado. então. Só Muito pra obrigado. finalizar, último conselho que vocês dão pra quem é estudante de medicina. E às última vezes quer seguir palavra. essa área. O que vocês falam pra eles? Qual seria o conselho? Vai, um cada. Ó, assim, eu vou falar se a pessoa não gostar de cirurgia grande, cirurgia plástica não é uma boa coisa, porque as cirurgias são demoradas, então, por exemplo, a gente entra lá no centro cirúrgico junto com outros colegas de outras áreas, nós somos os últimos a sair, e dependendo do caso da cirurgia. Então, assim, quem não gosta de cirurgia demorada, de ficar muito tempo em pé, não é uma boa coisa, entendeu? Mas tem várias especialidades. Primeiro, a pessoa tem que ter alguma afinidade para especialidade cirúrgica, né? Para fazer cirurgia plástica. Mas, assim, é uma especialidade muito boa. Difícil um conselho, né? Eu acho que, assim, se você tem uma ideia de fazer cirurgia plástica, se eu fosse voltar atrás, eu falasse uma coisa para eu ser melhor hoje, eu acho que talvez seria me aprimorar em questões estéticas mesmo, que eu acho que hoje me faz falta, talvez, uma aula de desenho, um estudo de pintura, de estudo Legal. de arte, sabe? Eu acho que isso daí, hoje em dia, às vezes me falta. É verdade. E para nossa área é importante, Legal. né? Ótimo conselho. E fazer exercício também é bom, viu? A gente vê lá, a gente faz lipoaspiração, tem dia que eu fico lá 3 horas fazendo lipoaspiração, se eu não fizer um exercício, for acostumado, você não dá conta, não, o braço não aguenta. Tem que ter, né? Exercício físico. A gente Física, tava né? falando disso de hoje, exercício né? físico, tem que fazer exercício físico. Não é só de cirurgia plástica, todo mundo tem que fazer exercício físico, né? Mas, tem Mas algumas a gente precisa profissões que bastante, por exemplo, eu precisam tô de fazendo preparo, lipoaspiração, você fica lá, 1, 2 horas, daí eu saio lá assim, molhado de suor. Pois então é isso. Assim, só pra finalizar, a gente viu isso esses dias no ambulatório. Uma das maiores recorrências de queixas dos pacientes é por conta das profissões. Então, dependendo da profissão que você ocupa, você precisa de malhar mais determinadas áreas pra você conseguir aguentar e seus músculos conseguirem funcionar ali da maneira adequada. Principalmente, por exemplo, dentista, fica sentado ali o tempo todo, mexendo a mão ali. Traz uma série de problemas, então tem que verificar isso, realmente é um bom Postura conselho. na cirurgia, tudo isso. Gente, muito obrigado então mais uma A vez. gente que Foi um prazer agradece, recebê-los foi muito aqui. bom. E esperamos vocês da próxima vez também, com certeza. Então é isso. Ótimo. Pode contar mais. com a gente Até a sempre. próxima. Até. Valeu, Até o gente. próximo QuestMed e é Tamo nóis. junto. Valeu.